Olá, aluno. Nossa aula de hoje, então, é para finalizarmos as famílias de hidrocarbonetos. Dando sequência, né, nós temos aí os ciclanos, ciclenos e alcadienos. A palavra ciclano já está falando, né, tem um prefixo ali falando que é um ciclo, é uma cadeia fechada, né, ou seja, não existe carbono primário, somente secundário, né, e apresenta uma fórmula geral CnH2n. Essa é a fórmula geral dos alcanos. Estou usando como exemplo aqui um valor para n igual a 5. Substituindo na fórmula, então a gente vai ter 5 carbonos e 2 vezes 5, 10. Ou seja, uma estrutura, podemos montar uma estrutura com 5 carbonos e 10 hidrogênios. E ela é fechada, então ela forma um ciclo. Representei aqui uma cadeia, então, com 5 carbonos, eles estão interligados através de ligação simples, né? Até porque o ciclano está dizendo, ó, a sílaba an é o infixo que indica a ligação simples entre os carbonos, está aqui, então. Eu posso representar dessa forma ou dessa forma, né? A estrutura é a mesma. Apresenta 5 carbonos e 10 hidrogênios. Nós formos contar aqui, nós vamos encontrar 10 hidrogênios. O nome para essa estrutura, como é uma cadeia fechada, devemos colocar a palavra ciclo na frente, pente. Prefixo pente significa 5 carbonos. O infixo an, ligação simples entre os carbonos, e ou, porque estamos falando de hidrocarbonetos. Então, o ciclano é isso, né? Fórmula geral CnH2n, né? Substituindo na fórmula geral, nós vamos encontrar a fórmula molecular e através da fórmula molecular a gente pode montar a estrutura e com a estrutura a gente já sabe dar o nome a esses compostos. Bom, próximo, ciclenos. Também é uma cadeia fechada, o infixo é em, ou seja, apresenta uma insaturação do tipo dupla, ligação dupla, né? Também estamos falando, claro, né, dos hidrocarbonetos, e a fórmula geral dos ciclenos é a mesma dos alcinos, ou seja, CnH2n-2. Usei como exemplo também uma estrutura que tem o N, quer dizer, vamos montar estruturas que tem N 5, ou seja, 5 carbonos, 2 vezes 5, 10, tirando 2 dá 8, ou seja, fórmula molecular C5H8. Então, eu coloquei aqui também uma estrutura fechada, porque é um ciclo, né? Com 5 carbonos e posicionei uma insaturação do tipo dupla. Onde eu vou colocar? A gente pode escolher o lugar que quiser, né? Eu coloquei aqui na base, isso aqui é uma figura representando aqui um pentano, né? Um pentágono, quer dizer, na verdade, numa figura geométrica. E aqui, então, eu posso representar dessa maneira, aparecendo os carbonos e hidrogênios, ou em forma de figura, tá? A insaturação eu coloquei aqui embaixo. E colocamos os hidrogênios para completar, então, a estabilidade do átomo de carbono. Nome dessa estrutura, a palavrinha ciclo, porque é uma cadeia fechada, não existe carbono primário. Pente, porque são 5 carbonos. En, porque apresentou uma ligação dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. Nessa estrutura aqui, pessoal, apresentando uma cadeia fechada com uma insaturação, com mais de 3 carbonos, eu não numerei, ou seja, eu não coloquei, indiquei aonde está a insaturação. Por quê? Porque nós não temos, além da insaturação, outros grupos funcionais ou raízes. Então, não há necessidade de numerar por enquanto, certo? Quando a gente iniciar os radicais, ou seja, se essa cadeia for mista, que apresentar um carbono terciário, aí sim a gente vai ter que numerar os carbonos da cadeia principal. Beleza? Por enquanto, não. Vamos agora para os alcadienos. Alcadienos, então é uma cadeia, não tem a palavrinha ciclo aqui, né? Vocês percebam que não tem, é uma cadeia aberta porque tem duas ligações em dupla, duas insaturações. É uma família dos hidrocarbonetos que apresenta a fórmula geral a mesma dos alcinos,
dos ciclenos e os alcadienos. Tem a mesma fórmula geral, ou seja, CnH2n-2, tá? Usei como exemplo também o N sendo 5, substituindo na fórmula a gente vai ter C5H8. Como ela é uma cadeia aberta e apresenta duas insaturações, aqui eu coloquei várias possibilidades das insaturações, tá? Coloquei entre o primeiro e o terceiro carbono, depois eu coloquei aqui entre o primeiro e o segundo carbono. Nesse exemplo aqui eu numerei da direita para a esquerda, coloquei entre o segundo e o terceiro carbono. Há necessidade? Sim, e muito, porque são todos compostos diferentes, né? Pelo simples fato de a insaturação estar em posições diferentes. Então, entre o primeiro e o segundo carbono, entre o primeiro e o terceiro carbono, eu uso o prefixo pente, porque são 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, nós temos que colocar o número, né, para indicar aonde está a insaturação, está entre o primeiro e o terceiro carbono, então, hífen, né, tracinho 1,3, para indicando aqui as insaturações, tracinho dieno, porque são duas duplas, tá? Aqui, as duplas ficaram entre entre o primeiro e o segundo carbono, então vai ficar pente, porque são 5 carbonos, tracinho 1,2, porque está entre o primeiro e o segundo, dieno, são duas duplas, né? E aqui, então, o último exemplo, uma cadeia também de 5 carbonos, né, pente. As duplas estão entre o segundo e o terceiro carbono, 2,3 dieno, tá? Essas ligações duplas, elas podem estar isoladas ou conjugadas. Então, o primeiro exemplo, ela está isolada, né? Está no primeiro, pula uma, depois apresenta de novo. Aqui ela está conjugada, uma do lado da outra, e aqui também, tá? São 3 modelos diferentes para vocês observarem o quanto são diferentes. A nomenclatura, o nome fica totalmente diferente, né? É isso, a aula de hoje é isso. Encerramos aqui as famílias dos hidrocarbonetos. Bons estudos e um grande abraço a todos.